Olá, mais um podcast Fala Comigo.tv. Sou Ronaldo Carvalho e hoje nós decidimos dar uma guinada. Como nós sempre falamos sobre empreendedorismo e empreendedores, e trago aqui pela primeira vez duas advogadas de sucesso na cidade, e por incrível que pareça, ambas essas advogadas praticamente eu vi quando criança. Conheci criança. Sério, gente. Estou aqui com a doutora Thaís, doutora Priscila, do escritório conceituadíssimo na cidade, Carvalho e Favieri. Top demais. E aí, meninas? Oi. Como é que vocês estão? Tudo bem? Chegaram bem? Bem, graças a Deus. Viagem longa? Pouquinho. Thaís andou quase 3 minutos, você andou aqui uns 20 10. minutos, 10. Bom demais. E hoje nós temos uma operadora top demais. Esquecemos de ligar a câmera invertida. Roberta Favieri também. Do escritório Carvalho Favieri, está nos bastidores ali, mandando ver, hein? Por favor, não peça socorro. Então vamos lá. Quem é a Thaís? Thaís é sua esposa, né? Já assim. É uma pergunta que você faz assim, mas sou esposa do Ronaldo, sou advogada. A gente fica muito feliz de estar aqui, tendo a oportunidade de estar nessa entrevista, que foi assim algo que a gente relutou um pouquinho para estar aqui, né, Priscila? Tentamos várias vezes fugir, mas acho que chegou o dia. Sou advogada, atuante já há 12 anos, sócia da Priscila. A gente trabalha com uma equipe maravilhosa lá no escritório Carvalho e Favieri. Maravilha. E quem é Priscila? Eu sou advogada também, sócia da Thaís. É um prazer compartilhar a profissão com a Thaís. Desde 2019 que a gente tem um escritório juntas e cada vez acho que com mais sucesso e mais entrosamento. Nossa equipe está crescendo. É muito bom poder compartilhar com todas as meninas da nossa equipe. É um prazer estar aqui também. Tenho acompanhado o podcast de vocês, sei o sucesso que é. E a gente relutou um pouco de vir, eu acho que até mesmo porque eu sou muito tímida, mas já era um projeto que a gente tinha de vir, de falar um pouco do nosso escritório. E estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Falando do escritório, não preparei essa pergunta, mas é uma pergunta bônus. Como que vocês se conheceram? Bom, dizem que a gente se conhece desde pequena, né? Que a gente já brincou juntas. A gente não lembra, né? Eu não lembro. Mas as nossas mães contam essa história. Mas eu acho que se conhecer mesmo foi em 2012 ou 13. 12, eu acho. 12, né? Eu estava no primeiro ano de faculdade, primeiro período. Thaís me ensinou a andar no fórum, quando eu não sabia nada do fórum. E acho que quem está começando a faculdade tem uma dificuldade, porque várias portas, a gente não sabe para onde ir. A Thaís foi em cada portinha comigo, me mostrando o que era um Progero, um distribuidor. E a gente se conheceu no escritório do meu pai na época. Eu fazia estágio ainda, primeiro período. E comecei assim a profissão junto com a Thaís, que já estava há um tempo no ramo. Isso, eu era recém-formada, trabalhava no escritório do pai dela. E aí eu lembro direitinho do doutor Heitor falando assim, olha, tem uma estagiária para você. Eu falei, nossa, uma estagiária! Que demais! Acabei de me formar, já tem uma estagiária. E a gente se conheceu lá, fizemos uma boa amizade e já se vão 12 anos de amizade. Olha, eu era recém-formada. Que eu sou madrinha do casamento do casal. Isso aí. Logo no comecinho do escritório, vocês casaram em 2013? 12 mesmo. A gente se conheceu, eu já fui madrinha, então já acompanho o casal há um tempo. A Thaís sempre falou muito bem de você. Até nessa formação da sociedade de vocês. E quando pintou essa oportunidade de vocês estarem juntas, a Thaís ficou muito feliz. Porque o primeiro ponto seria montar o escritório em casa. Foi a primeira ideia. Aí você viu uma loja próxima ali e falou, caramba, será que vai dar boa, não vai? Barra do Brito não tem muito essa técnica a cidade não tem. E eu vejo que ela falou assim, poxa, geralmente escritório em Barra são salas, prédios. E legal, fala sobre isso aí, porque é uma inovação que vocês trouxeram para a cidade. É isso? Foi fácil? Não foi? A experiência é boa, não é? Hoje tem outros escritórios, assim, beira de calçada. Acho que tem. Pouco, né? Mas poucos.
Acho que aqui na cidade de Barra do Piraí, realmente a cultura sempre foi escritório em salas, né? Em salas comerciais e em prédios. Tanto é que eu tive, antes dessa sociedade minha com a Priscila, a oportunidade de dividir sala com colegas de faculdade, durante 5 anos lá no centro. E aí, a princípio, a gente pensou, a gente estava morando próximo ali no bairro, no mesmo bairro do fórum, e eu pensei, vou montar um escritório em casa. E aí, nisso, a Priscila surgiu, a gente compartilhando alguns casos, né, que surgiram aí nesse meio do caminho. E aí surgiu uma loja ali, e ao invés de eu fazer a obra, pensar, vou fazer a obra em casa, eu falei, não, vou para aquela loja. E a gente foi maluca, né, Priscila? Porque a loja era, assim, bem pastelaria. Coragem, né? Que era o perfil da loja, era uma pastelaria. E aí a gente foi ali pra beirada de rua, a gente foi para um bairro, coisa que fugiu um pouco do padrão, né? Eu acho que isso que você falou é muito real mesmo aqui em Barra. Eu acho que tem até um certo preconceito, talvez, dos escritórios que não são no centro e Então, não são em prédio. Peraí, vou te interromper. Eu queria fazer essa pergunta. Vocês sofreram preconceito? Acho que muito, né? E talvez até um preconceito velado, assim, sabe? As pessoas perguntando por que não no centro? Por que aqui? Isso no começo. Mas depois as pessoas começaram a passar pra gente, principalmente os nossos clientes. Poxa, como é bom vir aqui. Tem vaga, tem facilidade, a gente para o carro na porta do escritório, não tem muito trânsito, é mais fácil acesso. E a gente começou a ver que isso foi um diferencial para os nossos clientes. E a gente até cogitou esse ano em sair do escritório por uma questão de expansão. A gente está com uma equipe maior, cogitamos ir para uma sala maior, porque a demanda, graças a Deus, tem sido muito boa. Só que eu acho que tem um apego por aquela sala muito grande. A gente alugou a sala, era uma pastelaria, né? Pizzaria, não sei ao certo. Pizzaria, né? E a gente, assim, não foi em janeiro, né? E a gente limpou aquilo tudo, tentou decorar do nosso jeitinho, ainda com poucos recursos. E a primeira oportunidade que teve, a gente fez uma obra no escritório e colocou tudo do nosso jeito. Piso, revestimento, tinta, móveis. E eu acho que a gente tem um apego emocional por aquele escritório. Caramba, que legal. É interessante sempre quando vocês estão sempre fazendo uma obra, melhoria, e eu brinco com a Thaís. Caramba, toda vez que eu vou fazer uma obra, ela vai fazer lá também. Aí fica, eu não consigo ajudar, eu também falei, meu Deus, correria danada. E então, assim, praticamente vocês sofreram preconceito, assim, velado, como você disse, mas, pô, foi uma coisa, assim, eu gosto muito disso, de você fugir da cultura. De um padrão. Do óbvio, né? E hoje mesmo nós temos um imóvel lá perto do escritório de vocês e os inquilinos, quando foram para lá, eles saíram do escritório também no centro. E eles falaram, cara, você quer ir em algum lugar no escritório com a rapidez, você já pensa, quando você vai no centro, você pensa, meu Deus, onde eu vou parar o carro? Então aquele negócio já sai com desgaste de casa. Então, hoje deve ter muita gente na cidade falando, poxa, e agora? Vou caçar um bairro também. Onde vou montar um escritório? Ainda mais ali que é do lado do fórum, do lado da defensoria, delegacia, Ministério Público, está tudo ao nosso redor. Então, a gente só precisa de carro para ir para o escritório, mas ali a gente faz tudo andando. Então, e diz a lenda que a cidade vai ser dividida, o lado de lá vai ficar melhor, né? Que bom. Tomara! Tomara que eu investi uma grana alta para comprar um imóvel ali. Tomara que fique melhor mesmo. Tem um amigo nosso que sempre fala, quem se adianta governa, quem se atrasa é governado. Maravilha. Priscila, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram no início do escritório? Eu acho que o fato do escritório ser na beira da rua, em bairro, eu acho que isso foi o maior desafio. A gente conseguir, talvez, convencer a gente mesmo que vai dar certo. Vamos confiar que a gente tem potencial. E não adianta você ter um mega escritório num centro e não ter conteúdo, não conseguir cativar aquele cliente, passar confiança para aquele cliente. Eu acho que se você consegue fazer um bom trabalho, em qualquer lugar que você esteja, o cliente vai com você. E eu acho que a gente conseguiu provar isso e a gente tem clientes fiéis. Que hoje em dia, eu acho que a advocacia está muito remota, então o espaço físico não prende mais ninguém. E a gente vê que a gente tem muitos clientes que a gente atende por telefone, WhatsApp, chamada de vídeo. E os clientes têm gostado disso. A gente consegue ampliar o escritório para fora da cidade. Nós temos várias ações fora da cidade. Isso também é muito interessante. O que mostra que o espaço físico em si talvez não signifique tanto.
E, além disso, eu tinha 3 anos de formada, né? Quando a gente abriu o escritório, 2 anos e pouquinho. E a insegurança, né? Acho que no começo de qualquer carreira, qualquer profissão, tem aquela insegurança. A primeira audiência. Eu acho que a nossa primeira audiência juntas foi uma audiência tensa, assim. A Thaís fez até um almoço para me acalmar, assim, um dos meus pratos preferidos. Eu fui para casa de vocês e não dormi a noite toda. Foi uma audiência criminal de 2 dias, com acho que umas 20 testemunhas. Era uma condenação certa que advogados até conceituados falavam. A gente procurou ajuda, né? Eu procurei, basicamente, pessoas mais experientes, e eu acho que eu sou humilde nessa questão. A gente não sabe tudo. Eu, recém-formada, eu gostava de pedir opinião e ainda gosto. Tenho conhecimento, tenho discernimento disso. E falaram, é causa perdida. E a condenação era uma condenação séria. Poderia ter 12 anos de prisão, caçar benefício, salário. E era uma ação que saiu no jornal, teve reportagem na TV Rio Sul. Então, uma das primeiras audiências grandes que a gente teve foi muito tenso. Acho que isso foi um dos maiores desafios. A gente foi junto para audiência, acho que uma dando Fui força só dar um outra. apoio moral, porque criminal não é minha área, né? Não, mas, é a área da doutora Priscila, mas fui ali, Você ter uma pessoa que você confia do seu lado para tomar uma decisão rápida ali na hora da audiência, importante. Isso faz muita diferença. E eu acho que, além de sócia, a gente é amiga, a gente entende o lado da outra. E, enfim, no final de 2 dias cansativos de audiência, ouvindo várias testemunhas, o dia todo, a gente conseguiu a absolvição. E eu acho que o cliente é eternamente grato, né? Virou até amigo. Foi importante essa vitória. Não, mas deixar claro que você falou que eu não faço criminal, fui para dar apoio. Não, a questão que a Thaís quer dizer, eu acredito que é isso, que elas fazem em todas as áreas, mas dividiram no escritório. Quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Exato, então, até porque ninguém sabe todas as áreas. Não quer dizer que é porque a área dela, você não vai apoiar. Não, a gente atua sempre junto, em todas as áreas. Mas, assim, ela tem uma especialização, né, na área criminal que eu não tenho. Então, mas eu tenho outras habilidades os reuters, melhores. Né? Eles olham a entrevista e falam, por que foi lá então, né? A gente tem o pessoal do mimimi. Então, deixar bem claro, o mimimi hoje está desempregado. Entendeu? É igual a especialidade da Thaís, é previdenciário. E eu brinco que eu não sei nem soletrar. Porque, assim, além de não gostar, eu tenho pavor. Então, tudo que é previdenciário é até família. Porque família agora adora aposentar. Então, é verdade. Tá todo mundo com a Thaís. Mas acaba que eu tô sempre, às vezes, em casa, até brigo com a Thaís, desliga esse telefone. Tá sempre te ligando, você ligando. Apesar de uma fazer área, uma sempre tá mostrando pra outra como vai ser, o que você acha. E consulta a opinião da outra. É aquela segurança, né? Acho que, além de sócio, tem aquela amizade que... Ou então, olha, tá tudo errado aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Não, vou te dar um colo. Então, acho que é muito isso também. Então, vocês acham que, baseado nisso, que a Roberta trabalha com vocês também, né? Sim. Então, vocês acham que é um pouco difícil para advogado carreira solo, aquele camarada que abre o escritório e tá ali sozinho com a secretária? Eu acho. Eu também acho. Eu acho. Ainda mais no começo. Talvez depois, com o tempo, você vai tendo uma segurança. Então, a sociedade é difícil, estar sozinho é difícil. Sim. E tem que dar sorte de ter uma boa amizade, né? Uma boa parceria. Sim, exato. Ou seja, o sucesso não é fácil. E eu acho que quando você mesmo falou uma frase numa outra entrevista sua que eu vi, sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Porque eu acho que realmente é isso que traduz essa importância de você ter uma parceria. Fui policial, 25 anos, né? E uma das coisas mais importantes da carreira policial é com quem você vai trabalhar. Eu, quando não via um parceiro bom... O que é bom? Aquele cara que, por exemplo, quando você está nervoso, o cara que te acalma. Quando você está errado, o cara que te coloca no trilho, não tira sua autoridade, mas te traz para a realidade. E, assim, os dois batem uma bola boa. Porque você passa muito tempo, às vezes, com um colega de trabalho do que com a própria família. Sim. Então, é aquela pessoa que te equilibra, te prepara para voltar para o lar, ou se prepara para te receber. Então, isso é muito importante. A parceria, às vezes, você renuncia dores sua para acalmar o parceiro, para que a equipe seja toda vitoriosa. Maravilha. Thaís, como você vê o mercado da advocacia atualmente para os novos advogados? Molezinha? Vem. É igual casamento, vem que é bom, igual piscina gelada. Pode entrar que tá uma delícia. Não, eu acho que tem muito profissional da área, se formando em direito hoje. Acho que tem um boom aí dos bacharéis em direito, né?
Mas a pergunta foi a advocacia. Então, assim, eu acho que só se solidifica na advocacia quem tem muita coragem. A gente colocou até um vídeo no Instagram, não tem muito tempo, falando sobre isso. Vai dar certo, mas você precisa ser forte. Você precisa prosseguir e ser forte. Então, assim, tem campo, eu acho que tem uma variedade de clientes e uma vasta possibilidade de atuação, mas você tem que ser forte, você tem que ter o pé no chão e ter paciência para esperar o resultado. Eu acho que essa palavra até define, né? Paciência para esperar o resultado, porque não é de um dia para o outro. Maravilha. Você falou que não faz crime, você falou que não faz não sei o quê. Previdenciário. E qual a sua especialidade? A minha é previdenciário. Mas eu atuo também nas ações cíveis do escritório. A gente atua com consumidor, juizado especial civil. Acho que as minhas áreas específicas são essas. Mas as meninas têm outras áreas também. O escritório hoje ele é bem amplo, né? Porque a gente se divide entre a gente. E formação? É só fazer a faculdade ou tem que ter outra formação? Vocês têm outra formação? Cursos? Tem que fazer curso depois? Eu acho que a faculdade é o base, né? E é ali que você conhece o mundo do direito na teoria. E você sai da faculdade, eu acho que é uma outra realidade. Você sai totalmente cru, acho que a verdade é essa. E aí o curso é importante, especialização é importante, mestrado, enfim. Mas eu acho que nada como uma vivência, a rotina, o dia a dia, dependendo você se encostar numa pessoa com um pouco mais de experiência ou ter uma sociedade que tenha troca. E o direito não tem jeito, assim, tem que estudar todos os dias, as decisões mudam, os julgamentos cada vez surpreendem mais a gente, então a gente tem que estar sempre atualizado, então não é só a faculdade. Eu acho que tem toda uma rotina depois de formado, né? Mas a gente tem especialização. Eu tenho 4 especializações. A Priscila, então, tem uma bagagem aí até em atuação como professora, diferente da minha, né, Priscila? Eu tenho especialidade em ciências criminais, mestrando em compliance em matéria penal. Hoje dou aula na graduação da faculdade, da FERP, UGB, na pós também de ciências criminais da FERP. Mas, sem dúvida, assim, a Thaís também tem uma carga de conhecimento, de estudo, de atualização jurídica muito grande. Poxa, legal. Voltando à minha experiência, por exemplo, vocês falaram que as coisas mudam. Antes de aposentar, quando mudava o chefe, mudava tudo. Quando muda um juiz, um delegado na cidade, muda tudo? Muda. Muda muita coisa. Muda. Então, o direito não tem como ser o Ctrl-C, Ctrl-V. Não. Jamais. Impossível. E eu acho que quem atua no Ctrl-C, Ctrl-V talvez sinta dificuldade de alcançar novos resultados. Eu acho que o Ctrl-C, Ctrl-V te dá uma segurança. Isso é real, né? Você acaba que com muito tempo de carreira de escritório, a gente vai tendo os nossos modelos, a gente vai tendo os nossos pensamentos ali já rotineiros. Mas se você não atualizar, não pesquisar o entendimento daquele juiz, aquela jurisprudência, você não avança. E é interessante que às vezes a gente tem muitos modelos, mas eu particularmente nunca peguei um modelo e só troquei o nome. Nunca, mesmo que o caso seja muito semelhante, tem as suas especificidades e a gente precisa adaptar o caso concreto. Então, assim, Ctrl-C, Ctrl-V na advocacia não funciona, porque cada caso tem a sua característica. E falando em peça aqui, em parceria, igual você estava falando, até lembrei. A gente tem uma peculiaridade na nossa sociedade que às vezes eu começo a fazer uma peça. Aí as pessoas falam, Thaís, chega um cliente para atender, dá uma olhadinha aí e termina para mim esse tópico. Ela termina e parece que fui eu que terminei. Então a gente já tem essa... É muito, muito semelhante a forma que a gente consegue expressar entrosamento. as nossas ideias, né? São muito parecidas. E até troca de WhatsApp, né? Às vezes um cliente faz uma demanda e a gente vai trocar uma ideia sobre aquela situação. E a ideia é a mesma. Claro que às vezes a gente tem um ponto ou outro controvertido, mas o que é normal também. Mas, em regra, a gente já consegue atuar no escritório, assim, numa... Mas a gente sabe ceder também. Por Sim. exemplo, não, Priscila, concordo, eu acho que a sua opinião é melhor hoje. E a Priscila, da mesma forma, Thaís, eu acho que hoje você
trouxe uma realidade melhor e a gente consegue alinhar isso. Já falaram aqui que, dependendo do juiz, muda muita coisa. Vocês falam que muda muita coisa. Eu perguntei se muda. Quando um time vai jogar, eles costumam assistir jogos anteriores daquele time que eles vão jogar contra. E acontece caso assim no direito, quando tu vai defender alguém, depende de qual juiz, depende de qual cidade, depende de quem é o advogado da pessoa. Vocês também trabalham em cima dessa tática? É estratégia, né? Estratégia. A gente tem a nossa estratégia processual, a gente aconselha o cliente, dependendo, olha, vai para aquela comarca ali que é melhor, aqui talvez não seja muito bom para o seu caso. E até aquela questão de você conhecer o inimigo. Peraí, eu conheço aquele inimigo, as estratégias que ele usa geralmente são essas, então nós vamos usar as estratégias que podem combater aquele inimigo. Isso é muito comum. O inimigo que eu digo, talvez a parte contrária numa eventual ação, né? E a gente atacar os pontos fracos para a gente trazer vitória para o nosso cliente. Tudo com ética, obviamente, porque isso é uma coisa que a gente preza muito na nossa profissão. Agir com ética, com verdade, sem fazer nada de errado. Né? Acho que o direito é um jogo de xadrez, né? Você tem que pensar ali na frente para agir agora. E são as estratégias que a gente vai tendo no dia a dia do escritório. Maravilha. Vocês podem compartilhar alguma experiência específica que vivenciaram, algum obstáculo superado significativo na advocacia? As duas, vocês têm essa... Eu acho que eu tenho... você falou obstáculo, acho que eu tenho uma situação engraçada. Eu já até contei isso algumas vezes. E foi um obstáculo para mim, né? Logo no comecinho da minha carreira, eu advogava muito na área civil. E resolvi, assim, ampliar o meu conhecimento. Estudei muito um caso trabalhista e fui eu fazer a audiência super segura do que estava acontecendo. E eu, assim, estava ciente de que a gente ia ganhar. Eu lembro que era até um caso de uma moça que foi demitida estando grávida. Eu estudei muito aquela situação, fiz uma ótima petição inicial e, modéstia à parte, ficou muito boa. Eu só esqueci de estudar qual lado eu deveria sentar numa audiência trabalhista. Entrei na sala, acostumada a fazer audiência civil, e sentei do lado que a gente sentaria como autor de uma ação numa audiência civil. E eu lembro que o juiz, doutor Glenner, na época, falou assim, doutora, a senhora é quem? Eu falei, advogada da reclamante, né? Aquela coisa assim. E aí ele falou assim, então é do outro lado, doutora. Aí eu reclamado que senta. Nossa, assim, aquilo me desestabilizou, me levou lá no fundo. Eu juntei minhas coisas, mudei de lado, ganhamos a ação, tivemos uma condenação muito boa. Mas existem obstáculos, assim, de você ter que enfrentar certas situações e você tem que ser firme ali para você não deixar aquilo atingir o seu cliente. Eu acho que essa questão da posição, todo advogado passa, porque tem lugar certo para você sentar na sala de audiência. E eu acho que o pós-pandemia também deu um nó na cabeça, porque a gente ficou muito tempo sem ir no fórum. E aí a primeira audiência, depois de 2 anos, talvez, sem audiência, você entra na sala de audiência e fala, meu Deus, onde é que eu sento mesmo? Peraí. Então, acho que isso é normal com todo advogado, né? Qual estratégia, Thaís, você utiliza para atrair e reter clientes para o escritório? Tem alguma estratégia? Eu gosto muito de tratar as pessoas muito bem. Assim, eu trato da melhor maneira possível. Tento ser firme quando é necessário, mas assim, eu sei que as pessoas procuram a gente com uma demanda no cliente, no escritório, e muitas vezes elas precisam de ser acolhidas. E às vezes elas procuram um advogado nem com uma demanda jurídica em si, muitas vezes com uma demanda de eu estou desesperado, o que eu tenho que fazer? Então, assim, Thaís, nós temos essa característica, mas eu, em especial, penso muito nisso, sabe? Eu quero tratar aquela pessoa como eu gostaria de ser recebido, de como eu gostaria de ser tratado. Então, para mim, assim, eu acho que uma questão que faz os clientes retornarem é eles se sentirem acolhidos. Eu não sei o que a Priscila, se ela pensa em outra estratégia. Não, eu acho, com certeza. Eu acho que o atendimento é muito importante, igual a Thaís disse, ela... sempre é muito atenciosa e a gente sente no cliente que muitas vezes ele tem aquela demanda jurídica,
mas ele tem uma demanda emocional muito grande por trás daquilo. Principalmente se aquilo envolve situação de família, ou uma situação assim até criminal mesmo, ou previdenciária, mas eu acho que a família, isso pesa muito, um divórcio, uma guarda. Então, às vezes, a pessoa conta a vida toda, o relacionamento todo, para depois chegar e trazer aquela demanda. Então, esse atendimento, às vezes, é até o primeiro atendimento, se ser mais atenciosa, mais cuidadosa, eu acho que isso é realmente um diferencial. E eu acho que a organização também, o rápido atendimento, e o retorno do trabalho, da competência, eu acho que isso fideliza e tem indicações, né? A pessoa Exato. gosta do nosso trabalho, indica para um amigo e assim vai. Então você Exato. acredita que é preciso ter um network com os clientes? É necessário. Eu acho que não só com os clientes, mas com o mundo jurídico, com outros advogados, com pessoas do Poder Judiciário. Eu acho que quanto mais conhecimento você puder agregar, melhor é. Isso aí. Quais ferramentas tecnológicas da tecnologia você recomenda para advogados que estão começando seu próprio negócio? Eu acho que uma coisa que a gente adaptou, a gente sempre foi muito do papel, né? E a pandemia nos trouxe uma realidade muito diferente. Eu acho que mudou a advocacia. Antes da pandemia era uma e posterior à pandemia se tornou outra. Então, eu sempre fui muito do papel, gostava de agenda de papel, anotação em papel e aquela acumulação de papel, porque tudo era papel. Até que a gente se viu numa necessidade de informatizar as coisas. Primeiro, porque o nosso espaço físico já não estava mais comportando a quantidade de papel, a quantidade de cliente. E segundo, porque tudo informatizou muito, virou tudo muito eletrônico pós-pandemia. Então, hoje, assim, a gente usa agenda eletrônica e a gente usa uma agenda no celular que a gente consegue compartilhar com os membros da nossa equipe, com a Roberta, Priscila, com as estagiárias lá do escritório. Isso ajuda muito a gente. E a gente usa um software também jurídico que também começou a nos ajudar muito nesse ano. Sim. Porque a gente sempre tenta antecipar os nossos prazos e muitas vezes ficar vendo processo por processo naquele sistema manual da justiça demora demais. Então, a gente usa um software jurídico hoje que nos ajuda também a questão de controle de processo. Antes de começarem a atuar, vocês conheciam o escritório de advocacia? Antes de entrar nesse ramo? Outros escritórios? Eu fiz estágio antes de ser formada, né? No estágio do meu pai, fiz na Defensoria, Procuradoria do Estado. Não, mas em escritório específico. Porque é o que eu quero dizer. Porque não tem mais aquele escritório de advocacia cheio de livros, né? Que tava ali só para enfeitar, muito, né? Mudou. E até aqueles grandes escritórios do Rio, por exemplo, que antes eram de um andar inteiro e várias salas e tudo. Acho que até hoje isso ressignificou. Acho que hoje o trabalho é muito mais virtual, em casa, um home office. E a gente vê vários prédios no Rio vazios hoje. E eu acho que mudou muito pós-pandemia mesmo. Mas eu sou jurássica, eu sou daquela época em que vinham os recortes do Diário Oficial para você poder localizar ali suas publicações dos processos. Já vi muito jornal, né, impresso do Diário Oficial. Vi muito processos de volumes e volumes, acho que você chegou a pegar também, principalmente defensoria, né? Aqueles processos com cheiro de mofo. Com cheiro de mofo, gigantescos de 20 anos. Então, ainda sou um pouquinho jurássica, pegamos um pouquinho essa época. Mas eu acho que nada se compara a você ler o livro, né? Eu gosto muito daquela leitura, sinto falta do papel. Eu sinto. Eu gosto de ler no avião. Essa semana a gente viajou, falei, a Thaís comprou até um livro para ir no aeroporto. Leu o livro inteiro. Porque eu percebi que acalma mais ler, né? Mas tem os momentos de ler. Percebi que, para mim, o problema é decolar e descer. São os dois momentos que eu fico nervoso. E acho que isso aí não sei se passa um dia. Mas dessa vez a Thaís comprou a passagem para mim no meio. Eu sempre gosto de sentar na janela e não gosto de sentar na asa. Então, dessa vez, quando viu, começou a andar, eu peguei o livro e comecei a ler. Daqui a pouco, falei, já está chegando. Passa rápido, né? Mas o piloto vacilou, não chegou naquele Acelerou. Deu uma sacudidazinha, falei, sério? É para testar o coração. Pô, passou. E aí, quais são as tendências emergentes na área jurídica que você acha que os novos empreendedores devem ficar atentos? Eu acho que até mesmo ligado à pergunta anterior. Eu acho que o direito digital está em alta. Então, quem está formando agora, eu acho que o foco vou puxar um pouco para minha área também, a especialidade ali em criminal, em crime digital, cybercrimes.
Mas o direito digital como um todo, eu acho que é a tendência. Não tem como fugir. Isso em qualquer área do direito. Na previdenciária, hoje é tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Falando de eletrônico, só respondam se quiser, se sentir à vontade, podem pular. Ou pode pedir, né? Pode pedir, Roberta, ajuda a técnica do som. Pode, por favor. Hoje vocês estão falando muito assim da rede social, essas coisinhas todas, tecnologia. Vocês acham que hoje o advogado, não só o advogado, o profissional que atua com o público, ele deve se ficar atento às postagens no Instagram, nas redes sociais? Eu acho que a rede social, hoje em dia, ela traz a cara de um negócio, ela serve como caminho para captação de cliente e até mesmo para você divulgar assim, conteúdos informativos. Então, sim, eu acho que a internet hoje é o caminho. Acho que a gente não tem mais aquela questão. Eu, por exemplo, há muito tempo que eu não entrego um cartão para alguém físico que alguém tenha me pedido, porque as pessoas me dá seu WhatsApp. Já funciona hoje dessa forma. Eu, assim, sou muito tímida, então a Thaís me puxa muito para essa área da internet, do Instagram. E ontem mesmo estava conversando no escritório, quarta, na verdade, que eu falei assim, Thaís, só você para me fazer gravar um vídeo, porque isso para mim é uma tortura. Me coloca numa sala de audiência 12 horas, mas gravar um vídeo pro Instagram não, porque eu não dou conta. E a Thaís, ela é muito boa nisso. A Thaís tem um lado influencer dela e o lado, acho que produtora, não sei se é assim que fala. É o podcast aqui E o Instagram do escritório, assim, eu acho que tá ficando muito bom, graças a Thaís. Ela tem novas ideias e ideias, assim, atuais e divertidas e também que trazem conteúdo jurídico muito importante. Então, nosso Instagram também tá bem legal. E eu acho que hoje é uma tendência, não tem como fugir, apesar de eu ser bem retraída nesse quesito, mas tá dando certo. Todo mundo tá no Instagram. Todo mundo tá no Instagram hoje. Eu abri aqui para olhar. A gente tem um amigo, ele tem uma filha que bomba. Tá com 184 mil seguidores. E os vídeos dela bombam demais aqui, ó. 192 mil, 367 mil. Ela fala sobre futebol. 786 mil, 648 mil. Tem 184 mil seguidores. E eu sou muito amigo do pai dela, amigo nosso lá da Barra da Tijuca. E outro dia eu encontrei com eles, a gente sempre encontra com eles, com o casal. Aí a filha estava junto nesse dia. Falei com ela que ia trazer aqui. O que ela respondeu? Que jamais, não vem, porque ela é muito tímida. Ela só consegue falar se for ela mesmo filmando ela segurando a câmera e ela dominando as coisas, né? Quando outra pessoa filma, ela trava. Interessante. Então a rede social tem muito disso. Depois que eu falei, poxa, como assim, cara? A menina é um monstro, né? Falando, pô. Outro dia ela postou um vídeo, estava vendo, 10 minutos, tinha 700 e poucos comentários. Falei, caraca, Thaís, vou trazer essa menina no podcast. Aí fui lá conversando com os pais, estava com os pais dela, na igreja. Aí ela falou assim, não, pelo amor de Deus, não tem coragem não. Não, por favor. Falei, como pode? Aí a mãe dela falou assim, cara, é assim mesmo. Nem foto ela gosta que tira dela. Então, assim, é uma coisa doida, né? Acho que só os psicólogos, né, os psiquiatras podem falar sobre isso. Será que, igual você falou... Eu sou um leão dentro de um júri, né? Como é que se fala? Da sala de audiência. Mas, cara, na frente de uma câmera... Mas eu acho que o poder da fala é muito difícil, né? E a nossa profissão é muito disso, de falar. Só que quando você está dentro de um lugar que você domina, igual ela, que ela tem total controle, é mais fácil. Você tem aquele seu conteúdo, você sabe o que você está fazendo. Agora, você ir para um lugar que você não tem nenhum domínio, que a pessoa está te fazendo perguntas, e às vezes o pessoal é mais difícil de responder do que o profissional, você foge de um controle. Eu mesmo, para poder vir aqui, a gente conversou algumas vezes, e eu, Thaís, não, eu sou tímida. Eu acho que já tem alguns meses que a gente combina, né? E até que hoje saiu. Mas foi difícil. Eu tenho um amigo que eu já furou comigo 4 vezes. Aí eu vi, então. Verdade. Ele, cara, Ronaldo, não sirvo pra isso não, cara. Falei, vamos lá dar uma entrevista, cara. Ele até os vídeos dele, vou te falar depois fora do ar o nome dele. Eu falo, cara, quando for gravar um vídeo, você bota um microfonezinho, cara. Não gosto dessas coisas não, cara. Eu gosto, assim... Quando tá, como você falou, né, tá no controle das coisas, tá do jeito, eu não quero que ninguém fale o que eu tenho que falar. Porque vindo no podcast também as pessoas não sabem o que vai ser perguntado, né?
Então você não tem como estudar. A única coisa que você sabe é falar sobre o nosso escritório, sobre nossa profissão. E aí, como você se vê, vocês, né? Isso aqui é para as duas. Para as duas. Como vocês se veem daqui a 5 anos no seu empreendimento jurídico? Quer falar? falar? Pode. Posso. Ué. É muito difícil a gente, de fato, assim, projetar 100% do nosso futuro, até porque eu acho que a nossa profissão é uma profissão que muda o tempo todo. Então, às vezes, a gente faz certos projetos e as coisas, né, não saem exatamente como planejado, como, mais uma vez, falando do exemplo da pandemia. A gente planejava uma coisa, algo veio e, assim, as coisas mudaram drasticamente. Mas eu acredito que eu vejo nosso escritório daqui a 5 anos maior, a gente com uma equipe maior e a gente podendo investir aí em outras questões que já são, né, a gente já tem vontade de fazer, a gente já está trabalhando para isso, investir numa capacitação de novos profissionais, poder dividir um pouquinho daquilo que eu já adquiri, né, do que a gente já adquiriu ao longo da nossa profissão, que a gente muitas vezes teve que ralar sozinho para aprender, teve que dar errado para poder aprender, a gente poder facilitar o caminho de outras pessoas também e usar a nossa profissão para isso. E expandir, obviamente, a equipe do escritório. Eu acho que o escritório hoje, se a gente fizesse essa pergunta 5 anos atrás, eu acho que a gente não teria noção de como a gente está hoje. E eu, assim, particularmente sou muito grata pelo que a gente construiu. Tenho muito orgulho da equipe que a gente formou, do conceito de escritório que a gente formou. Tem a Roberta, que é minha irmã, que hoje advoga com a gente. Isso, para mim, também é um prazer enorme. Está com a gente desde 2019, desde o primeiro período, né? E hoje é uma excelente advogada e divide com a gente o escritório. Tem as nossas novas estagiárias que também estão dando certo. E eu acho que a ideia é essa, que a equipe aumente, nossos clientes ficam cada vez mais satisfeitos e que a gente consiga também expandir para outros lados, que é um projeto que a gente já tem, né? Que a gente está trabalhando nisso. E acho que é cada vez mais sucesso, né? Daqui em 5 anos. Então tem novidade vindo aí? Tem novidades vindo aí. Tem contratação de profissionais, expansão na área de atuação, como é que tá aí? Então, a gente pode falar, né? Acho que a gente pode, que já está encaminhada a situação. A gente vai lançar agora um mini curso de direito eleitoral, aproveitar essa época aí da pandemia. A gente tem uma experiência em ter trabalhado em ações eleitorais, em processos eleitorais, até pelo envolvimento da nossa família na política, meio que a gente teve que entrar, né, nisso ao longo da vida. E a gente quer ajudar pessoas que vão ser candidatos, pré-candidatos nessas eleições municipais, aquelas pessoas que vão estar coordenando campanha, pessoas que são aí presidentes de partido, a ter um pouquinho mais de noção aí do conteúdo eleitoral, que teve muita mudança. Então, a gente vai lançar em breve. Então, já podem seguir vocês? Qual o Instagram lá? @Carvalho e Favieri. A gente vai postar todas as novidades dos conteúdos lá. E para a população como um todo também. Eu acho muito importante que a população tenha conhecimento do que é um período eleitoral, do que pode, do que não pode, de acompanhar os políticos. Eu acho que a população faz a diferença. Então, se a população tiver conhecimento, ela consegue mudar muita coisa. E eu acho que o nosso escritório também tem muito esse viés, assim, de ajudar, de trazer conhecimento. O nosso Instagram é muito para isso, de atualizar as pessoas dos direitos que elas têm. Maravilha. Então, você que está assistindo essa entrevista, corre lá, segue lá, @Carvalho Favieri, escritório de advocacia, porque tem muita novidade, tem muito serviço de utilidade pública, né? Muito. Vindo aí, e algo de interesse mútuo, né, da população inteira. Não tem classe A, classe B, até o direito eleitoral que está vindo aí está bombando. Deixa eu só lembrar uma coisa que eu esqueci de falar, é que o nosso mini curso de direito eleitoral vai ser totalmente gratuito. Sim, sim. Né? A gente não vai cobrar, é um conteúdo informativo, totalmente gratuito para a população em geral, não é um conteúdo especificamente para profissionais de direitos, com cunho jurídico muito forte, mas sim com linguagem fácil, bem acessível, para que todo mundo aí tenha acesso à informação. Esse é o nosso objetivo. Maravilha. Podem compartilhar alguma experiência boa? Cada uma tem alguma experiência boa que marcaram? Isso foi maneiro. Eu acho que algumas, né? Eu acho que cada sentença que a gente ganha
é uma vitória e eu acho que a melhor parte não é você ganhar aquele processo, mas você chegar pro cliente e passar isso para ele. E aí você vê, assim, às vezes é uma demanda que ele estava precisando muito. Na área da Thaís, principalmente, uma aposentadoria ou uma concessão de um auxílio, você vê que pessoas que estavam realmente necessitadas e quando recebem essa notícia ficam muito gratos, né? Então é muito bom saber que a gente consegue mudar um pouquinho a vida das pessoas. Eu tive um senhor que chegou para mim, ele não tinha... Achava que não ia conseguir, né, aposentar, porque ele tinha ficado um tempo sem recolher o INSS e tal. E a gente foi acompanhando ele durante um tempo, dando as orientações. E aí, quando ele conseguiu aposentar, o olhinho dele encheu de água. E aí ele falou assim, nossa, você, assim, mudou a minha vida. Você trouxe, assim, uma solução para o problema que eu achava que não tinha jeito. Então, acho que isso é gratificante. Você saber que você não está só... não é só a gente ganhar o nosso pão de cada dia, mas é a gente ganhar o nosso pão de cada dia, mas saber que a gente está fazendo diferença na vida de outras pessoas. Eu sempre... A gente tem 12 anos de casado, como a Thaís falou no início da entrevista. Que é minha esposa. É verdade, gente. Ela deu sorte. Essa testemunha. Testemunha, madrinha. Quer dizer que esse moreno bonito aí... Aí o que acontece? A Thaís, eu sempre falar com ela, cara, advogado não pode ser assim. Ela falou assim, não, mas eu sou assim e vai ser assim pro resto da vida. Quando assim, eu tava perto, alguém chegava, falava alguma coisa pra ela, falou assim, vai lá no escritório, vamos estudar isso aí. Eu tinha aquela visão diferente. Falei, não, Thaís, tem que falar assim, vamos arrebentar. Eu falei assim, eu não vou enganar ninguém. Eu nunca vou enganar ninguém. Perco o cliente, mas não, eu posso perder o cliente, mas não quero perder a ação. Então, é uma coisa muito importante quando você for contratar um advogado, né? Não cai muito em lorota, né? Sim. Verifica, levanta o nome da pessoa, pergunta de indicação, isso é muito importante. Pessoas muito oferecidas, né? Muito legal. Eu achava que tinha que ser, mas não pode, né? Mas hoje eu entendo muito. Então, assim, a gente vai aprendendo com experiência. Então, é uma coisa que eu acho muito maneira, que ela sempre falou assim, cara, a gente tem um nome a zelar. Se o cliente não se alegrar com a minha empolgação, ele vai se alegrar com a minha vitória, com a nossa vitória. Sim. Então, eu prefiro que ele se surpreenda do que ele se decepcione. Então, essa meta eu acho que vocês têm compartilhado, né, juntas, né? Desde esse período que vocês se conhecem, porque eu vejo o quanto há uma admiração mútua por vocês. E já falaram de algumas experiências. Vocês têm alguma experiência assim cômica no direito? Engraçado, ou sei lá, ruim ou cômico? As duas querem falar? Não sei o que a pessoa lembrou aqui. É porque, assim, a gente, por muito tempo, a gente tinha medo de fazer audiência fora de Barra. Porque a gente saía de Barra e dava problema. A gente já passou muito aperto. Até que tá mais tranquilo, né? Acho agora a maturidade chegou, né? Mas a gente já passou aperto, alguns tombos na rua, assim, que eu não esqueço, não consigo esquecer. Ronaldo estava presente nesse tombo. E aí, até no Instagram, vira e mexe, aparece, assim, um meme, tipo, todo mundo tem uma amiga que caiu na rua e você nunca vai esquecer dela. Toda vez que eu vejo, eu mando pra Thaís, porque, assim, a gente na correria, acho que tinha cliente ou audiência. Sei lá, a gente atrasada, sei que eu parei no chão, nada. o joelho tá ralado. A Thaís no chão. E sem contar nossas idas a Valença, né? Que a gente passou aquele aperto na estrada. 3 Rios, a gente passou aperto na estrada em várias situações. Muitas situações mesmo, mas principalmente a estrada de Valença, acho que a gente tá calejado. Mas acho que tem uma experiência bem engraçada, que a gente tava saindo de Valença, e eu falei, rapidinho a gente tá em Valença, né? Aí a Priscila, rapidinho, começou a chover, entrou água no carro, na parte do cano de descarga, e o carro do nada parou. E parou numa situação que a gente estava numa curva. E muita chuva e a gente não tinha como tirar o carro dali. E a água só subindo. E aí eu falei pra Priscila assim, Priscila, põe o cinto. Porque se algum carro bater na gente, pelo menos você não quebra o pescoço e não morre. Ela, que ótimo! Eu tô aqui, passando uma situação muito difícil, você vem com essa palavra, assim, super motivadora. Eu falei, eu tô pensando na sua segurança. E aí a gente tentou tirar o carro do local, de né? salto, de salto, empurrando o vestido, carro. Só que era uma ladeirinha, né? E o carro voltou.
Resumindo, a gente chegou igual um pinguim molhado de guincho, rebocado depois de muito tempo, porque Umas a gente estava 4 ilhado, horas, né? né? A gente não Tipo, conseguiu ilhado. Mas ter esse dia parece acesso. que deu. Valença ficou Debaixo complicadíssimo. d'água. Ficou. E a gente lá no meio, A gente na estrada. na Que eu me estrada. lembro que a Thaís me ligou, eu falei, caramba, eu Em também pânico, tô, né? falei, tô ruim aqui. Mas o carro tem seguro. Liguei pra seguradora. E. Então, assim, e esse dia foi como também, porque quando aconteceu isso aí, a Thaís falou assim, adivinha quem veio rebocar a gente? Falei, como é que eu vou debaixo? Ela falou assim, o maluco tá rodeando sua filha. Hoje é casado com a minha filha. O João o que buscou João. a gente. O João J Motos está bombando aí também. Essa semana vendeu 7 motos. Tá Vendeu trabalhando. moto 0 Parabéns. quilômetro, J Motos lá em Barra do Peri, na Muqueca. Então, manda ver. Vamos lá, galera, que a hora deve estar... Roberta levantou 3. Quantas Avançadíssima. placas você levantou, Roberto? Tá demitida. A gente não combinou isso. Não, esqueci. Então, tá recontratado. Make off. Então vamos lá, gente. Que conselho vocês dariam para advogados que estão começando agora? Estão pensando em começar, estão começando, estão terminando a faculdade? Qual conselho? Se quiser dividir por etapa, você que está pensando em entrar no direito, se quisesse falar, você que está no meio da faculdade, ou você que está terminando agora, vocês falam para quem vocês Acho quiserem. que você está começando a pensar no direito, não entra, vai embora, porque Continue pensando, dá mas- problema. mas faça uma coisa. Não, tô brincando. É compensador, mas é trabalhoso. Tem que estudar, tem que se dedicar. Eu falo muito para os meus alunos na faculdade, criem um raciocínio jurídico. Não queiram já passar num concurso. Entendam a matéria, entendam a base. Depois, vocês aprofundam. E aí, vocês vão vendo qual a área vocês gostam mais, se identificam mais, porque gostar não é tudo. Você tem que se identificar, ver qual que é as possibilidades, quais são as possibilidades daquela área para você. Às vezes, você ama uma área, mas casa com outra, né? Então... a faculdade está aí para isso. Tentem fazer o máximo de estágio possível para vocês poderem aprender e entender como funciona um pouquinho de cada área. E depois é sentar, estudar, correr atrás, trabalhar e se dedicar. E no final das contas vale a pena. É estressante, a gente dá uma surtada de vez em quando, né? A gente tem alguns sistemas falando em tecnologia que testam nossa sanidade todos os dias um pouquinho, mas dá certo, é compensador. Eu acho que o recado que eu daria é seja forte, porque você vai lidar com muito problema de muita gente e muitas vezes isso pode te afetar. Então, assim, ser forte para você aguentar receber essa demanda de problemas de outras pessoas na sua vida, né? E ser forte não significa ser insensível. Porque a gente tem que ter empatia e sensibilidade com a dor do outro, mas ao mesmo tempo conseguir ter firmeza para separar as coisas. Isso é desafiador, mas é isso, e persista, porque a profissão de advogado, ela precisa de persistência para você alcançar a vitória. Maravilha, foi uma entrevista maravilhosa aqui. Antes que elas deixem suas próprias conclusões, eu vou deixar a minha. Homens, pense antes de casar com advogado. Nossa! Que pesado. Pesado. Não, mas é tranquilo, porque acontece muito, não sei se acontece com a Priscila também, deve acontecer com muitos outros. A Thaís às vezes está dormindo, ela tem uma inspiração para um processo que ela vai defender algum cliente, e ela fala, caramba, tive uma ideia aqui agora. Ela vai para o computador e começa a trabalhar. O meu é no banho. Acontece muito. Parece que lá que minha cabeça funciona. Então se preparem para ter essa experiência, né? De estar jantando, estar num restaurante maneiro que as pessoas falam assim, eu nunca tive carrão, né? Eu não esquento a cabeça para carrão. E meus amigos sempre perguntam, você não vai comprar um carrão, não? Uma que eu não tenho dinheiro. E a outra que eu falo, cara, eu gosto de restaurante, cara. E a gente fez um curso de finanças para casar, né? E falou, quando você quer lidar com as finanças, uma das coisas que me atingiu foi isso aí, o que dá prazer. O que me dá prazer é comer bem, sentar num lugar chique. Isso me dá prazer. Viver a experiência. Viver a experiência. Uma que, pô, quem me conhece sabe que eu não sou de andar arrumado. Cara, adoro meu chinelinho de dedo, pô, shortinho. Aí eu fico pensando, cara, como é que eu vou entrar num carrão de perna russa, cara? Mas tem que passar creme, né? Mas às vezes quando eu esqueço, cara. Então, gente,
Assim, então, às vezes a gente tá num lugar maneiro, assim, a Thaís tava pensando, caramba! Aí pega o celular, fala, sai do teu celular. Peraí, tá ali. Daqui a pouco tá a Priscila ligando, e ela liga pra Priscila, Priscila, pensei nisso. Priscila. Quando eu encontrar a Priscila, eu vou matar a Priscila. Olha, eu interferindo na vida do casal, desculpa, casal. Não, mas é maneiro. Maneiro que as coisas estão bombando, então continue assim. Meninas, a gente podia ficar falando aqui a noite inteira. Assunto tem. Assunto tem. Mas os nossos telespectadores não podem ver um vídeo muito grande, senão eles não assistem. Então, muito obrigado que você ficou com a gente até agora. Vou deixar quem quer começar, quer falar as palavras finais aí dessa entrevista, da vida de vocês, do escritório. Deixa um recado para quem está ouvindo vocês. Deixa a Thaís, que é de casa, né? Já tá acostumada. Nunca tô acostumada. Mas você sempre se sai bem. Assim, quero primeiro agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, compartilhando um pouquinho da nossa vida, da nossa rotina, das nossas experiências aqui nesse canal. Quero pedir a todo mundo que curta, compartilha. Olha, já estou muito treinada nisso. Curta, compartilha esse vídeo, manda para alguém que quer ser advogado. Faz colar. Alguém que quer empreender na área da advocacia para conhecer um pouquinho essa rotina, porque ouvir experiências de outras pessoas é muito bom. Eu, particularmente, assim, sempre fiz isso, ouço até hoje pessoas que têm muito mais know-how, muito mais experiência do que eu, para me ajudar aí, para eu ter um caminho mais direcionado a seguir. E é isso. E dizer para você que se você quer entrar nessa área, a gente sabe que tem como, tem caminho, tem vaga, né, para entrar na advocacia. Mas, como eu disse, seja forte. Seja forte que vai dar tudo certo. Reforçando, né? É sempre um prazer estar com vocês, principalmente aqui, que eu já tenho acompanhado e eu sei o sucesso que é. Então, poder hoje dar a entrevista é um prazer enorme. E em relação ao direito, eu acho que o direito, para mim, é apaixonante, assim, eu sempre falo isso, principalmente na minha área. Eu sei que a questão criminal é uma questão muito complicada até da gente falar isso, mas quando chega um caso, aquele caso bem complicado, que a gente fala, ai, não vai ter como, é condenação na certa, mas aí você se debruça, você estuda, você pesquisa, e é gostoso você criar uma defesa. Acho que quanto mais complicado, mais gostoso é. Então, o direito, assim, ele é apaixonante, mas tem que ter persistência, acho que qualquer outra profissão. E tem que ler, tem que estudar, tem que se atualizar, mas é muito gostoso, vale a pena. Maravilha. Deixa eu fazer só outra pergunta que lembrei aqui agora. Que medo. É legal, vocês gostam disso, não gostam? Quando chega, assim, por exemplo, um advogado que às vezes não fez, não sei se é advogado que se fala, não tem OAB ainda, ou bacharel, ou às vezes até tem OAB, mas eu conheço pessoas que têm OAB, mas não tem coragem de trabalhar, assim, não mergulhou, né? Não largou outra função. Quando essas pessoas, quando chegam assim, queria pegar um caso, vamos pegar de parceria, é legal isso aí, vocês gostam disso, não gostam? Como é que funciona? Não tem nada a ver? A gente tem parcerias. Vocês não veem problema nisso? Não, acho que o direito está aí para todo mundo. Se a gente trabalhar direitinho, acho que não é a concorrência. Acho que a gente tem que estar ali para somar e sempre dar o melhor para o cliente. E se a gente entende que naquela área específica a gente não pode dar o melhor, a gente procura, sim, parceria. E da mesma forma, ao contrário. Às vezes aquela pessoa não tem como dar o melhor, então procura a gente para fazer uma parceria com a gente. E a gente sempre tenta ser muito tranquilo, transparente e ético, porque o cliente que é de outra pessoa é de outra pessoa, não é meu, mas a gente sempre busca dar o nosso melhor para aquela demanda que chega pra gente. Então, acho que a parceria é muito importante, é tudo. Então, na verdade, não é um incômodo, é até uma honra, né? Sim, a confiança, sim, né? Sim, isso aí. Legal. Então, pega essa aí. Essa aí alguém mandou aqui no privado. Valeu, gente. Obrigado, Roberta. Escritório Carvalho Favieri. Curte lá, segue lá, Carvalho Favieri. Carvalho Favieri, Priscila Favieri. Thaís PS Carvalho. @Ronaldo Carvalho. Fecha comigo. Valeu, gente.